Josué, capítulo 8. Então disse o Senhor a Josué: não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na tua mão o rei de Ai, e o seu povo e a sua cidade e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó e a seu rei, salvo que para vós tomareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valorosos e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem dizendo: olhai, ponde-vos de emboscadas contra a cidade, por detrás dela. Não vos alongueis muito da cidade, e estai todos vós atentos. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos aproximaremos da cidade. E será que, quando nos saírem ao encontro, como antes, fugiremos diante deles? Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como antes. Assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos dará nas vossas mãos. E será que, tomando vós a cidade, por-lhe-eis fogo, conforme a palavra do Senhor fareis. Olhai que vou-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém, Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo. E subiram ele e os anciãos de Israel adiante do povo contra Ai. E subiram também todos os homens de guerra que estavam com ele. E aproximaram-se e chegaram defronte da cidade. E alojaram-se do lado norte de Ai. E havia um vale entre eles e Ai. Tomou também uns 5.000 homens, e pô-los de emboscada entre Betel e Ai, ao ocidente da cidade. E puseram o povo e todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite até ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e todo o seu povo se apressaram e se levantaram de madrugada. E os homens da cidade saíram ao encontro de Israel ao combate, ao tempo determinado, defronte das campinas. Porém, ele não sabia que se achava uma emboscada contra ele atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Por isso todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir, e seguiram a Josué, e foram afastados da cidade. E nenhum só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel, e deixaram a cidade aberta, e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estende a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e estendendo ele a sua mão, correram e entraram na cidade, e a tomaram, e apressando-se, puseram fogo na cidade. E virando-se, os homens de Ai para trás olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não puderam fugir, nem para uma parte nem para outra. Porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o seguiam. E vendo Josué e todo Israel que emboscaram tomar a cidade, e que a fumaça da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhes saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos, até que nenhum deles sobreviveu nem escapou. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué.
E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai, no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até serem consumidos, todo Israel se tornou a Ai, e a feriu ao fio da espada. E todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos moradores de Ai, porque Josué não retirou a sua mão, que estendera com a lança até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Então somente os israelitas tomaram para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo, em ruínas até ao dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde. E ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo fosse tirado do madeiro. E o lançaram à porta da cidade e levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme ao que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual não se moverá instrumento de ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram ofertas pacíficas. Também escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés, que este havia escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com os seus anciãos, e os seus príncipes, e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara, para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, conforme a tudo o que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse, perante toda a congregação de Israel, e as mulheres e os meninos, e aos estrangeiros que andavam no meio deles. Capítulo 9. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam aquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do grande mar, em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os perizeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. E os moradores de Gibeon, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho, velhos e rotos, e remendados, e nos seus pés sapatos velhos, e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram Josué ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habiteis no meio de nós, como, pois, faremos acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós? E de onde vindes? Ele respondeu: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama, e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei, pois, agora acordo conosco. Esse nosso pão tomamos quente das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ele aqui agora já seco e bolorento. Estes odres
que enchemos de vinho eram novos, e ei-los aqui já rotos, e estas nossas roupas, nossos sapatos, já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então os homens de Israel tomaram a provisão deles, e não pediram conselho ao Senhor. E Josué fez paz com eles, e fez um acordo com eles, que lhes daria a vida. E os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de fazer acordo com eles, ouviram que eram seus vizinhos, e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel chegaram às cidades deles ao 3º dia, e as suas cidades eram Gibeon, e Sefira, e Beerote, e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não lhes podemos tocar. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: vivam e sejam rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe disseram. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganaste, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sereis malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que a vós daria toda essa terra, e destruiria todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. Eis que agora estamos na tua mão, faze-nos aquilo que te pareça bom e reto. Assim, pois, lhes fez, e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até ao dia de hoje, no lugar que ele escolhesse. Capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara Ai, e a tinha destruído totalmente, e fizera Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e aos seus reis, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, temeram muito, porque Gibeon era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou a Oão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Charmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeon, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeon a Josué, ao arraial de Gilgal, dizendo: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os homens valorosos. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles te poderá resistir. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeon, e perseguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram. E foram
mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jazer? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E voltou Josué, e todo Israel com ele, ao arraial em Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arrastai grandes pedras à boca da cova, e põe sobre ela homens que os guardem. Porém vós não vos detenhais, persegui os vossos inimigos, e atacai os que vão ficando atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de os ferir com grande matança, até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortificadas, todo o povo voltou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhe aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, Josué chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: chegai, ponde os vossos pés sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os pescoços deles. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim o fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejades. E depois disso, Josué os feriu e os matou, e os enforcou em 5 madeiros, e ficaram forcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao pôr do sol, deu Josué a ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até o dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, e feriu-a a fio de espada, bem como ao seu rei. Totalmente a destruiu com todos que nela havia, sem nada deixar, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbna, e pelejou contra Líbna. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a todos que nela estavam, sem nada deixar, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Líbna a Laquis, e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis nas mãos de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio de espada, a ela e a todos os que nela estavam, conforme a tudo o que fizera a Líbna. Então Orão, rei de Gezer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até não lhe deixar nem sequer um. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram, e pelejaram contra ela, e no mesmo dia tomaram, e a feriram a fio de espada, e a todos os que nela estavam destruiu totalmente no mesmo dia, conforme a tudo que fizeram Laquis. Depois Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron, e pelejaram contra ela, e a tomaram, e a feriram ao fio da espada, assim ao seu rei, como a todas as suas cidades, e a todos os que nelas estavam. A ninguém deixou com vida, conforme a tudo que fizera Eglon. Já destruiu totalmente, a ela e a todos os que nela estavam. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Debir
e pelejou contra ela, e tomou-a com o seu rei, e a todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a todos os que nela estavam destruiu totalmente, nada deixou, como fizera Hebron, assim fez a Debir e ao seu rei, e como fizera Libna e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas, o sul, e as campinas, e as descidas das águas, e a todos os seus reis, nada deixou, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cádiz Barneia até Gaza, como também toda a terra de Goze e até Gibeon. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele voltou ao arraial em Gilgal.